Eu acredito que O Homem que Calculava é um verdadeiro convite a você se apaixonar pela matemática. Eu conheci esse livro há algum tempo atrás, durante as aulas de um professor de matemática, e eu lembro que as aulas deles eram muito divertidas, né? Dava vontade de eu continuar aprendendo, saber mais toda vez que ele tocava no assunto. E aí, numa aula, ele veio e indicou o livro e disse: ó, se vocês querem ver a matemática, assim como eu, de uma maneira lúdica, divertida, sem ser esse bicho de sete cabeças, eu recomendo que vocês leiam o livro O Homem que Calculava. Ah, eu até estranhei, né? Falei, né, não é possível. Mas aí, hoje, finalmente, eu li o livro completo e eu posso dizer que o professor estava coberto pela razão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o autor do livro, que é um brasileiro. Olha que orgulho. Esse livro aqui ele é traduzido em diversos idiomas, tem ele em japonês, inglês, espanhol. Então, realmente é uma obra muito conhecida. E quem o escreveu foi o Júlio César de Mello. No entanto, ele usa um heterônimo chamado Malbatarran. Para quem não sabe o que é heterônimo, é quando o autor ele finge ser uma outra pessoa para dar mais sentido ali ao contexto da história. E o heterônimo utilizado foi o Malbatarran. Se você der uma olhada aqui, em nenhum momento do livro vai citar o Júlio César de Mello, porque de fato foi o Malbatarran que escreveu. Você realmente esquece do Júlio. Se você já tinha conhecimento antes que era obra de um brasileiro, né? Por isso que realmente eu soube. Senão eu ia achar que foi um árabe que escreveu, cara. Porque a todo momento faz referências e, de fato, é um mergulho àquela cultura. O livro, ele até cita na primeira página aqui, que é tem uma um duplo objetivo. Ele é tanto educativo quanto da parte mais cultural. Então agora vamos falar um pouco da história do livro, que é passada por um calculista chamado Beremi Samir. Esse calculista é uma pessoa muito simples, humilde, mora numa cidade pequena, um vilarejo, na verdade. No entanto, cidade pequena, não tem tantas distrações assim, nessa época não tinha celular, ele adquiriu a habilidade muito forte com os números, ao ponto de contar todas as folhas das árvores, os pássaros dos céus. E, no entanto, ele não era conhecido, porque ele morava num lugar pequeno, seus feitos não ressoavam tanto, embora já fossem grandiosos. Até que um dia ele encontra com o Bagdali, e é até um encontro curioso, né, porque o calculista está sentado ali na pedra, e de repente ele grita uns números enormes, tipo 1.873, 8.747, e aí o Bagdali fica sem entender nada, né? E aí despertou a curiosidade nele em conhecer aquele ser tão misterioso. E depois de um tempo conversando, ele falou: cara, esse cara não é maluco não, esse cara é muito inteligente. E ele, por ser de uma cidade grande, já teve a expertise e falou: cara, se a gente usar essas tuas habilidades lá na capital, você pode ganhar muito dinheiro e a gente vai se dar muito bem, porque pode trabalhar em um banco, pode cobrar impostos, trabalhar para um sheik. E aí o calculista, vendo que não tinha nada a perder, embarcou com ele na jornada. E aí onde começa as aventuras, onde os desafios vão começar a se apresentar por calculista, desafios cada vez maiores. E o muito interessante é que um dos primeiros é justamente um dos mais conhecidos, que é o dos 35 camelos. Para quem não conhece, eu não sei em que mundo que você está vivendo, cara, porque é um problema matemático que assim deixa todo mundo de cabelo em pé. Não cabe a mim explicar esse problema agora, então eu recomendo que você leia o livro, que aí você vai ter sua própria percepção. Mas caso queira encurtar o caminho, tem um livro muito bom do professor, um vídeo do professor Léo Bacal, onde ele explica de maneira magnífica. Dando continuidade à história, o calculista, junto com o Bagdali, eles vão se envolvendo em desafios cada vez maiores e mais divertidos. O bacana é que eu tentava resolver junto com o calculista.
E na maioria das vezes eu não conseguia. Mas aí ele começava a resolver, eu falava, nossa, velho, isso era muito fácil. E aí, a partir do momento que ele já está numa cidade grande, tudo que ele faz ganha uma proporção maior. Então chega a um ponto que chega nos ouvidos do Sheik. E o Sheik resolve contratar ele para trabalhar na sua casa. Diz, deixa eu ver se esse cara é isso tudo mesmo. E depois de umas 2 semaninhas ele fala, nossa, velho, esse calculista manja mesmo, hein? E aí é onde ele apresenta a história principal do livro, que é a maldição em que sua filha Telassim está envolvida, que se ela não aprendesse matemática até os 18 anos de idade, ela iria morrer. E aí ele já tinha tentado de diversas maneiras, contratado professores da Arábia, da Índia, da Pérsia, e ninguém tinha conseguido. Até que ele ouve falar desse tal calculista e resolve apostar todas as fichas nele. E então, o calculista, a fim de ensinar a ter assim, visto que muitos tinham falhado, tem que desenvolver uma técnica de ensino diferente, pelo menos, né? Algo que fizesse a Telassim se encantar pela matemática. E é justamente aí que a nossa escola falha também, né? Assim como os outros matemáticos que tinham tentado ensinar a filha do Sheik, que é em querer mostrar apenas números, apenas a matemática de uma maneira robótica, chata, repetitiva. E aí o calculista, tendo que fazer isso, ele desenvolve uma maneira totalmente diferente de ensinar, que é contando histórias, envolvendo desafios divertidos, e aí até lá assim acaba se encantando. Cara, nesse livro aqui ele faz todo um tour pela história da matemática, vem falar sobre Euclides, Arquimedes, Pitágoras, fala sobre a história do xadrez, então você realmente faz essa viagem pela matemática. E aí, à medida que ele vai resolvendo, de fato ele consegue ensinar até lá assim, vou dar esse pequeno spoiler, que ele acaba se apaixonando pela sua aluna. E aí eles vai se desenvolvendo esse romance, mas só que o Sheik ele vai mandando cada vez mais desafios até que para poder ele possa conquistar. E aí a história vai ficando cada vez mais divertida e eu vou parar por aqui que é para você ficar com vontade de ler. Agora eu vou falar um pouco dos motivos que fizeram com que eu gravasse esse vídeo, que é entender que o nosso sistema educacional está muito ruim. Eu tenho meus primos mais novos aí, eu vejo que os caras não têm vontade de aprender, tipo, dificilmente alguém lê um livro, eles aprendem só para passar na prova, mas não de fato, porque tem um certo apreço pelo conhecimento, e mesmo eu vendo que nossa educação está numa situação precária, eu resolvi fazer a minha parte, né, que é gravar esse vídeo aqui, convidar as pessoas a lerem essa história aqui do homem que calculava e se sentir mais motivada a ver a matemática com os outros olhos, né? Tirar esse bicho de 7 cabeças de sua frente e ir domando ele aos poucos. Tem canais que de fato me inspiraram a gravar esse vídeo, eu vou citar aqui alguns deles, que é o Corre de PhD, o Felipe Ghisoli, do Universo Narrado, tem o Matemática em Evidência, eu gosto também do Nicolas Lazarotto e Matemática como Hobby. São canais que já fazem isso muitíssimo bem e por meio deles eu me senti motivado a fazer a minha parte também.